ainda segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, fechando o terceiro e último bloco dessas mensagens. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 19. Esperemos todos encontrarem, a bem da leitura a ser acompanhada. O tema de hoje, irmãos, é não se coloca preço naquilo que Deus dá graciosamente, ou naquilo que Deus, né, oferece, né, por sua graça. Não se põe, não se coloca preço naquilo que Deus dá, né, liberalmente, naquilo que Deus não quer nada em troca, né? Essa é a ideia-chave do nosso estudo. O tema mais simples e geral é o seguinte: é o estrangeiro convertido e o israelita, entre aspas, né, o israelita mercenário. É o contraste entre Naamã, transformado, e Geazi, que não seguiu a vontade de Deus e se deixou levar pela cobiça, ok? Vamos ver um pouco mais de perto esse texto, lendo mesmo e observando e vendo o que nós, já crentes, sejam de tempos antigos ou de crentes mais novos, e você que ainda está começando na fé, o que tem isso a ver com a nossa vida. Vamos ao texto? A partir do verso 19, que é um verso que já lemos, mas retoma a ideia da narrativa. Eliseu lhe disse, ou seja, a Naamã, vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Eles vamos ter uma palavra de oração nesse instante, pedindo a Deus que ilumine nosso coração, nossa mente, para nos apropriarmos do sentido dessa palavra e o aplicarmos de forma madura, humilde e profunda à nossa vida. Vou pedir à irmã Eliana que nos eleve a Deus uma oração. Senhor, meu Deus, querido Pai, aqui, Senhor Deus, nós estamos reunidos, mesmo em nossas casas, em Tua presença, para, Senhor Deus, buscarmos, Senhor Deus, mais de Ti. Que o Senhor, Pai querido, neste momento, venha trazer, Senhor Deus, entendimento e compreensão da Tua palavra nesta hora, Pai, aos nossos corações, às nossas vidas, que possamos compreendermos, Pai, e aplicarmos no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor Deus, por este momento. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade e que assim, Pai, o Teu Santo Espírito possa nos iluminar nesta hora. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, conta-se certa história verídica que a mulher de um certo senhor viajou de férias não, uma semana rápida para a Europa. Eles moravam nos Estados Unidos. E, de repente, ela entra com uma das suas amigas numa joalheria. E aí ela se encanta com uma daquelas joias. Se encanta maravilhosamente. E então, como sendo assim uma esposa prudente e não tendo muito dinheiro, ela resolve que pede para o telefonista daquela loja ligar para o seu marido para ver, sondá-lo se o preço daria, né, para aprovar quanto à compra. E o telefonista liga, a mulher não participa dessa parte, liga para o marido dessa mulher e pergunta se o que ele achou do tal valor. O marido apenas diz: não, vírgula, preço muito alto. O telefonista tira a vírgula e diz: não, de boa, dá para comprar. Então, claro que o telefonista, ele engana, tirando uma vírgula e dando positivo para a mulher fazer a compra. Resultado, escandalosa felicidade houve na Europa. A mulher ficou feliz, chamando o esposo de meu bem por muitos dias, mesmo sem saber o que de fato tem acontecido, até então chegar na sua casa. Qual a moral disso com essa história que nós estamos falando aqui essa noite? Geazi não apenas golpeia uma vírgula do texto,
Ele sabia literalmente da ordem clara de Eliseu que Deus nunca pôs preço na sua bondade, que Deus nunca estipulou pagar por certas bênçãos. Deus, ele dá liberalmente por sua graça, favor imerecido. É a graça de Deus, inaudita e maravilhosa em nossa vida. Acima de tudo, por Jesus Cristo. Então, o que essa historinha simples tem a ver com a riqueza desse texto? É que todas as vezes que nós queremos manipular ou até usar o nome de Deus de forma errada, difamadora e até mentindo, porque Geazi vai fazer isso. Geazi, para quem não está nos acompanhando, era um tipo de assistente do profeta Eliseu. Era como se fosse um discípulo de um profeta, mas na versão aqui de um assistente, né? Um grande ajudador de Eliseu. E ele se depara com a seguinte ideia. Naamã ofereceu, não um suborno, mas Naamã tinha oferecido como uma oferta de gratidão, um coração que presentearia por ter sido curado, né? Pela instrumentalidade do profeta Eliseu. Mas Eliseu não quis aceitar de forma bem enfática, veemente, para inculcar na mente de Naamã que Deus cura, que Deus converte, que Deus muda, sem cobrar nada. Deus paga o preço, mas Deus não cobra esse preço materialmente de um ser humano. Então, o problema é justamente esse, é que Geazi não entende a dinâmica de que Deus deu algo de graça, e aquilo que é de graça não pode ser pago. É uma ofensa para Deus. É a mesma coisa de que Geazi estava desfazendo todo o trabalho do seu senhor Eliseu, uma vez que ele foi atrás, e observe no texto, ele diz, eu vou em nome do Senhor. Para Geazi foi um desaforo. Eles teriam a chance de melhorar a casa que viviam, de ser um destaque na vizinhança. Isso é uma imaginação nossa, né? Possivelmente pela questão geográfica e existencial da cultura daquela época. Então, Geazi, num momento de graça, ele não entendeu o que é graça e ele vislumbrou nesse momento oportunismo para a sua promoção, um tipo de trampolim para a sua vida profissional ou algum bem que ele poderia barganhar nesse momento. Muitas pessoas acham que ter fé em Deus é sinônimo de um salto alto na prosperidade. Muitas pessoas acham que ter fé em Deus é agora você morar numa casa bem simples e morar agora no melhor bairro de luxo de São Paulo. Não tem nada a ver isso com fé em Deus, né? Deus, sobretudo, nos promete graça e misericórdia em Cristo. As outras coisas vêm em decorrência de trabalho, estudo e algumas outras coisas da vida. Todavia, Geazi não compreende dessa forma. Ele está alicerçado pela cobiça. E antes da cobiça, ele ainda fere o outro mandamento de Deus. Acompanhe comigo mais uma vez com seus olhos. Atentos ao texto bíblico. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Já se coloca um desaforo dentro da motivação do seu coração, ele se sente desafiado e numa forma de desaforo a atitude que ele achou que Eliseu errou. Na opinião dele, é como se ele dissesse, meu senhor, meu patrão foi muito ruim, como é que dispensa um homem que deu de forma benévola o que ele tinha, um presente, e nós não pedimos nada, ele tinha de receber o presente. Mesmo sendo um presente de uma dádiva querida de Naamã, Eliseu disse bem claro que não poderia receber, porque sairia como se fosse uma ofensa para Deus. Queridos, isso me fez pensar em algo bem simples que acontece em São Paulo e no mundo afora, não só em São Paulo. Você já viu aquelas canetas que vêm da prefeitura, que tem aquele lema, aquele slogan, pertence ou da prefeitura de São Paulo? Sabia que tem gente que é capaz e até vezes, de repintar ali, fazer uma nova moldura naquela caneta para poder ganhar um fundo? Pessoas que às vezes faz parte de uma coordenação de escola. Eu digo isso porque já vi na minha região, em outras regiões circunvizinhas, aqui vi pessoas querendo angariar recursos sobre coisas que o governo dava gratuitamente à população. Tem gente que só não vende a mãe, o cachorro que tem em casa e outras coisas, porque não sei o quê, desculpa a expressão. Tem gente que em tudo quer enxergar uma promoção, tem gente que em tudo quer enxergar um salto alto para agora melhorar de vida, golpear alguém em algum negócio, simples ou não. Enfim, Geazi é movido por uma cobiça, e pior do que cobiça, ele usa até o nome de Deus para angariar recursos, de forma aqui totalmente contra a palavra de Deus. Isso me fez lembrar de dois personagens do livro de Atos, aliás, três. Primeiro, o casal Ananias e Safira, por não declararem de fato o que eles tinham, é como se fosse um casal que estaria ali ganhando um bom dinheiro, mas não declarou certinho o imposto de renda. E aí vai,
Pedro pergunta a eles e os dois mentem. E Deus puniu com morte ambos, né, aquele casal, Ananias e Safira. Mas depois ainda desse texto, tem capítulo 8, verso 18, em que um homem fica extasiado. Ele fica perplexo quando vê Pedro e os apóstolos fazendo grandes coisas, grandes poderes miraculosos pelo poder do Espírito Santo. E esse homem, cujo nome era Simão, ele então oferece dinheiro para ter o dom do Espírito Santo. E diante disso, Pedro vai dizer para ele, olha, fica com teu dinheiro para perdição, porque julgaste adquirir com ele o dom de Deus. Então, Pedro vai mostrar nesse contexto, nessa passagem de Atos 8, 18 em diante, que o que Deus dá de graça, reforçando com o contexto de Geazi aqui, Eliseu e Naamã, nunca pode, jamais pode ser cobrado. É uma ofensa, é um insulto, e pior do que isso, é um grave pecado em achar que Deus está cobrando, né, reivindicando algo em favor do que ele quis dar liberalmente, com coração voluntário, entregue para beneficiar alguém, sem propor e sem improperar nada em troca. Isso também, irmãos, reflete a teologia fraca, mesmo sendo israelita. Geazi, então, revela uma teologia fraca. Ele não foi ensinado dessa forma, mas o seu coração se deixou levar pela cobiça de receber uma coisa, e então ele age como um desconhecido, ou melhor, ele age como o povo do Oriente Próximo, né? De maneira que eles achavam que Deus, então, estava sendo um Deus tomador. Pastor, explique melhor o que significa isso, um Deus tomador. Quando o Geazi resolve correr atrás dessa bênção, ele está advogando como se fosse uma reivindicação que o Deus que curou Naamã, ele tem a obrigação de receber algo em troca, como aquela ideia, uma divindade só pode abençoar alguém se lhe é oferecido algo em troca. E é justamente isso que Eliseu quis inculcar por não receber um presente da mão de Naamã. O que Deus dá de graça é de graça, vá em paz. Eu e você, costumeiramente, meu irmão e minha irmã, talvez já incorremos em algo parecido com isso, não literalmente o que Geazi fez. Mas quando uma pessoa nos dá um presente, seja simples ou não, e quando nós queremos logo recompensar, mesmo com um gesto de carinho ou de presente aquilo, é como se fosse aquela coisa que eu não posso receber algo de graça, sem ter dado nada para aquela pessoa. Não estou falando da gentileza, de termos um coração benévolo, em ajudar quem nos ajudou, ou não sermos gratos, não é isso. Mas muitas vezes nós temos o nosso coração, nossa cultura brasileira, né? Como afrodescendentes, nós temos essa cultura de querer sempre daquela ideia, uma mão lava a outra. É verdade que a ajuda é bem-vinda e que sempre isso é bom de cooperativismo. Mas nós temos que entender que o que é de graça, e ponto final. Agora, vamos ver nesse texto, no seu desfecho final, o que ocorre com quem corre atrás daquilo que Deus não permite que deva ser, né, buscado. Veremos o alto preço pago por, então, por Geazi. Observe comigo mais de perto o verso de número 20, né? Ele, depois de dizer o desaforo, que tão certo como vive Deus, eu vou atrás disso, o verso 21 nos diz, então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou-lhe, vai, tudo bem? Naamã foi educado, gentil, até desceu do carro, né? Para seu nível e patente, ele foi muito amigável. Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. E ele vai dizer, dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Vestes festivais naquele tempo, irmãos, é como se fosse a jaqueta da moda. Não sei se é a jaqueta da Coca-Cola ou de alguma marca aí que está bombando no momento. Era como se fosse isso naquele tempo, né? 2 jaquetas de marca, naquele friozão de São Paulo, de junho para julho, todo mundo quer ter aquela jaqueta especial. Além de fazer vamos dizer assim, te vestir bem e te coloque de forma bem vista para as pessoas do seu trabalho, de onde você convive. Mas a grande questão é que Geazi forja, ele confecciona uma mentira no seu coração e ele vive iludido. Ou seja, os ídolos eles não nascem de um momento, vamos dizer assim, espontâneo, imediato. Ele deixou aquilo se aflorar quando ele ouviu a conversa, quando ele viu toda aquela cena do milagre que ocorre com Naamã, e quando ele viu a riqueza daquele homem, o seu coração já estava vislumbrando pedir algo. Essa é a lógica do texto. Então, quando ele corre atrás, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Mas nós não estamos falando, irmãos, de uma pessoa que está querendo recuperar uma liquidação de algo que não pôde comprar. Nós estamos falando de alguém que queria pagar por algo que Deus não cobrou. Esse é o ponto. Repetimos isso de forma veemente. Então, Naamã é educado. Naamã se mostra um homem estrangeiro com um coração educado. Agora veja como Geazi põe, né, aqui em descrédito, jogando lama, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Ele foi um malandro,
né, jogando lama em tudo aquilo que Eliseu tinha construído, atendendo bem aquele homem, mostrando que Deus curou livremente sem cobrar nada, e agora ele pede uma farsa, né, que ele criou, 2 presentes, um talento de prata, que não tem como calcularmos aproximadamente quanto daria hoje em reais, veja lá em dólar com essa grande alta constante oscilando, mas era um valor muito bom, diga-se de passagem, e a grande questão então é, um coração materialista, ele passa por cima de tudo para conquistar aquilo que ele almeja. Então, quando nosso coração se torna materialista, ele passa por cima de tudo. Essa é a verdade nua e crua, de forma bem clara e categórica do texto, né? Geazi não lembrou do mandamento de que não pode ferir a santidade de Deus, não pode mentir, não pode cobiçar. Ele se deixou levar pela influência dominadora do seu coração. E aí, no decorrer do texto, queridos, que já lemos, vai mostrar que ele criou essa farsa, né? Forjou que 2 jovens apareceram de tal região para pedir isso e tal. O que Naamã faz? Verso 23. Disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos. Olha a gentileza de Naamã. Naamã estava tão feliz porque ele ficou livre da lepra, ele não só deu o que Geazi pediu, ainda já pediu errado, ele deu a mais, né? Então, Naamã diz, ser servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Esse servo de Eliseu ainda tinha 2 moços a seu serviço. Era como se fosse uma questão de hierarquia, né? Ele tinha 2 empregados à sua disposição. A forma mais simples é essa a verdade. O que ocorre? Naamã foi gentil, além da expectativa desse coração idólatra e materialista de Geazi, nome do servo aqui de Eliseu. Eliseu conseguiu mais do que o que ele queria, mas o texto vai mostrar para nós aqui que nem sempre mais é menos e nem sempre menos é mais. Então, ele correu todo felizardo por conquistar isso. Vamos ver como fecha essa história para a nossa vida. Tendo ele chegado, ou seja, na sua casa, ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Queridos, eu queria que você desse um break proposital nessa parte. Eu acho Geazi aqui parecido com a gente quando era criança, quando o pai da gente e a mãe colocava a gente assim, na sinuca mesmo, de super expressão, e falava, você fez isso? O pai já sabendo que a gente fez aquilo de errado. E a gente às vezes dizia bem assim, não, eu? Jamais. Foi meu vizinho, foi meu... Você não viu, pai, mãe, que tinha um primo meu brincando aqui? Você não viu que tinha um colega de escola? Eu? Eu já sei que não pode fazer isso. E às vezes, talvez você não, mas eu já incorri nisso, naquela fase de criança que a gente fica meio sonso, né? O pai pergunta e a gente ainda é enfático, o pai ainda fala, ó, vai ser pior a sua, me fale agora, eu ainda vou te poupar se você disser o seguinte, eu confesso, eu fiz isso, mas às vezes a gente, na nossa criancice e de teimosia avassaladora, às vezes a gente ainda é veemente insistir, não, eu juro, tem muitas crianças que usam essa expressão errada, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Mas isso será ser uma realidade só do mundo infantil? Ou será ser muitas vezes quando nós, adultos, agimos em coisas parecidas nos nossos relacionamentos interpessoais, trabalhistas, familiares, os cônjuges, aconselhando uns aos outros nessa vida? Será que muitas vezes nós não incorremos nesses mesmos perigos? De nem sempre admitirmos o erro que fizemos, mesmo quando confrontados por alguém? Não precisa ser alguém de casa, um amigo. Acho que travou. A postura vai ser de humildade. Já está evidente aos olhos daquele que tudo vê na nossa realidade. Então, isso aqui, para nós, nos faz voltar ao Jardim do Éden, né? Onde um ficava jogando a culpa para o outro. Parece aqueles trabalhos de empresa que ninguém quer assumir a bronca, né? Dizer, não, foi fulano que mexeu em tal área que não deveria, né? Não foi fulano, averigua. Tem gente que nunca quer admitir que errou, né? É tanto que tem ser humano que tem problema em pedir desculpa. Eu já era o contrário de mim quando cheguei aqui, né, irmãos? Os jovens aqui que o lembrem. Eu pedi desculpa para tudo quando cheguei aqui. Era um mal que eu tinha, um costume, um mau hábito. Mas nós não estamos falando de alguém que tem uma mania de pedir desculpa 1000 vezes num momento, como eu tinha. Nós não também estamos falando de alguém que não tem dificuldade demais, mas nós estamos falando de alguém que o orgulho materialista, a cobiça, cegou o coração, porque é isso que o pecado faz, envenenando a nossa vida. E é isso que ele fez na fonte do coração de Geazi. E é por isso que Salomão diz em Provérbios 3, se não me falha a memória, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
E no desfecho, irmãos, desse término, dessa mensagem, eu queria que você refletisse isso. Não só as crianças, mas cada um de nós. Às vezes, nem sempre nós admitimos tal erro de imediato. E dependendo do erro, o preço pode ser caro. As consequências podem ser mais agravantes. E de repente, nós podemos nos incorrer como Ananias e Safira, ou até como esse Simão, tido como mágico lá no livro de Atos, que, né, levou aquela grande bronca, né, e punição dos profetas, ou dos apóstolos. Voltando à leitura aqui do texto, acompanhe comigo, meu irmão e minha irmã, no verso de número 26, a ação de Eliseu. 25, aliás. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Então, Geazi agiu friamente, como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu quis lembrar aqui, né, ilustrando, aquela criança típica que aprontou, pintou e bordou na casa do vizinho, deu até uma confusão lá, um barraco, um auê, e de repente chega em casa limpinho, cheirosinho, como se nada tivesse acontecido. E a bagunça ficou feita na casa que estava brincando, né? Às vezes eu e você fazemos isso. Quando a gente omite qualquer pecado para alguém que tem autoridade e que chega para nós e diz, olha, não leva mal não, pastor, você é uma pessoa boa e tudo, mas nesse senhor errou. Vamos tentar resolver isso de forma sábia, humilde, madura? Nós não estamos falando aqui, irmãos, de expor demasiadamente ao público um problema, um defeito de alguém, mas aqui é uma conversa de intimidade que Eliseu tinha esse direito, não só por hierarquia, mas como representante de Deus, com o seu jovem assistente, Geazi, mas Geazi prefere o caminho da mentira, da tapeação, o caminho da sonsidão, como alguns diriam, né? Em vez de encarar que ele teria a chance de se reerguer diante daquele problema. E, de repente, veja lá, ele poderia nem ter sido, vamos dizer assim, atingido, como o texto vai mostrar o quanto ele foi. Final do texto. Queria pedir que alguém lesse para nós verso 26, por favor. Verso 26. Quem pode ler em alto e bom som? Verso 26. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Exato. Obrigado, irmã Maria. Obrigado aí pela força, Milena. Queridos, vocês percebem, tem uma coisa misteriosa nisso. Não nos é dito como foi que, nessa forma de espírito, Eliseu conseguiu ir até onde esse homem foi. Mas nós sabemos que Deus usava de forma magistral, soberana, a vida de um profeta, ou de um vidente, como era chamado o profeta no Antigo Testamento, de maneira que ele tinha, né, certos privilégios da parte de Deus, que não era nenhum feitiço, não era nada de magia negra, ou branca, ou colorida, nada disso. O que Eliseu faz como um representante de Deus, né? Advogando a causa do Mestre Jesus, do Mestre Deus, Senhor Eterno, para mostrar então para Geazi aqui, não propositadamente, olha, você errou nisso. Ele não tem a ideia aqui de passar na cara dele o que ele fez, mas a circunstância dele ter ferido a Deus de tal modo exigiu que ele tomasse o pulso da situação, as rédeas, e então evidenciasse, já que ele negou o que já era visível e evidente para Eliseu, então o confronta positivamente. É tanto que isso é até uma matéria do aconselhamento cristão, confrontamento positivo, para que a pessoa amadureça com seus erros e até os confesse, para lapidar e nunca mais errar. E aí, como um bom conselheiro, e além disso, um homem usado pelo Espírito Santo de Deus, repito, não sabemos de forma, vamos dizer assim, minuciosa, como foi que Eliseu foi lá até aquele local em espírito. Mas Deus permitiu que o seu servo contemplasse tudo aquilo, mesmo estando à distância, né, diante daquele momento. Agora, isso me fez pensar em uma coisa, que pai, mãe, amigos, pessoas da igreja, elas podem ter, não existe esse sentido, não existe, isso é antibíblico, mas tem pessoas que têm uma boa intuição por aquilo que elas veem, observam e avaliam com base no conhecimento que elas têm de nossas vidas, e veja lá, então, pessoas que convivem há muito tempo juntos, como casal, filhos, diante dos seus pais e vice-versa. Então, quando nós convivemos muito tempo com as pessoas, nós nos tornamos previsíveis também. Mas nós não estamos falando aqui de alguém que conhece muito bem você e, por conhecer muito bem, sabe que tem algo errado. Isso é muito louvável no que diz respeito a aconselhar e ajudar. Mas nós estamos falando aqui de algo que ultrapassou até a intuição boa de alguém naquele texto. Deus usando maravilhosamente o seu Espírito Santo para mostrar para Eliseu o erro que incorreu Geazi.
fazendo com que ele confessasse tal erro e assim abandonasse tal erro, confessando humildemente o mesmo. Geazi preferiu, como vocês viram, negar tal erro. E aí o desfecho agora, último do texto, vai mostrar o quê? Né? Era isto a ocasião para tomares prata, olivais e vinhas? Há uma repreensão aqui muito útil para os nossos dias. Tem muita gente nesse tempo de pandemia ou epidemia, já poderíamos dizer assim, né? Nesse tempo de mercados colocando preços avassaladores, muitas coisas difíceis de encontrar, há muitas pessoas se autopromovendo por meio de uma crise. Há muitas pessoas que, em vez de ser solidárias, estão mostrando onde está o seu coração. Né? E a Bíblia já diz, né? Onde estiver o nosso coração, ou o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, como disse Jesus Cristo, o Mestre Supremo. Mas eu queria ainda cavar um pouquinho mais fundo nisso, quando Eliseu diz, né? É esta ocasião para isso? Nós tivemos um momento de mostrar para uma pessoa não crente o que é o evangelho de graça, e você jogou lama em tudo que eu fiz. É como se fosse isso. É como uma família recebendo alguém pobre, ou bem pobre naquele momento, que não tem nem como comprar nenhum prato de sopa, e de repente a criança da casa, que não é uma criança mais assim ingênua de idade nem de mente, vai e pede uma oferta ou algo àquela pessoa, né, que visitou tal família. É como se fosse isso, é você ferir quem está precisando de ajuda, é você golpear a consciência de alguém que estava entendendo que era de graça, que era voluntário, que aquela conversa não implicaria numa troca de favor no futuro. Nós vivemos esse mundo hoje, irmãos, infelizmente, em que muitas pessoas têm feito ajudas voluntárias sem dizer que tem um preço, mas no futuro vão cobrar de mim e de você um preço. Isso é muito perigoso. Então nós devemos ter cuidado no que nós conversamos, como ouvimos o que ouvimos, nas alianças que nós fazemos, não só em questão de amigos, igreja, mas onde nós colocamos os pés. Tem sido um terreno seguro, onde nós temos andado? Tem sido um terreno irremovível? Pois bem, para Geazi, o terreno que invadiu a firmeza, ou melhor dizendo, o terreno movediço que Geazi pisou, foi a cobiça do seu coração. E esse texto, então, vai mostrar no verso final, verso de número 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu e de diante dele leproso, branco como a neve. Se fosse uma criança, a gente ia dizer, era a hora da surra, né? Era a hora de ver que o pai e a mãe têm poder não autoritário a ponto de esmagar a criança, não é isso? Embora alguns pais fazem isso, já fizeram no passado. Mas a grande questão é que, então, Deus vai usar Eliseu para lapidar e Deus permite, então, que esse homem adquirisse a lepra, que foi de Naamã, agora perpetuaria a vida de Geazi, né? E a descendência dele. Então, veja, um erro traz consequências não só para você, mas para você e aos que estão à sua volta. Como falamos no domingo à noite, para quem talvez não ouviu, né? A mulher de Ló, quando olha para trás, ela não só olha para trás e paga o preço de se tornar uma estátua de sal. Ela deixou um homem sem ela, que é a esposa, deixou 2 filhas sem a mãe, e veja lá o que ocorre depois de forma trágica. Não só colocando a culpa sobre ela, mas quando nós erramos, nós afetamos as pessoas que estão à nossa volta. Claro que nós somos falhos e pecadores, infelizmente erramos. E como erramos? Mas existe um Deus, todos os dias, de forma mais maravilhosa, nos mostrando e nos movendo a caminhar no caminho da perseverança, a caminhar no caminho de Jesus Cristo, que a despeito de quaisquer traições, que a despeito de quaisquer pessoas querendo subornar o que ele fazia ou interpelar de forma errada, ele mostrou que ele veio para cumprir o que é de Deus e, acima de tudo, dar a sua vida em resgate por todo aquele que nele crê. Que ele, então, abençoe a minha vida e a sua nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mila, essa parte pode parar de gravar? Papai do céu, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado pela mamãe, muito obrigado pelo papai, muito obrigado pela Emily. Muito obrigado pelo pastor, muito obrigado pela Camila, muito obrigado por o Lunai, muito obrigado por todo mundo que veio aqui. Muito obrigado pelo esse dia, muito obrigado por tudo. A gente vai aprender tudo que o Senhor fez. A gente vai aprender as letras e tudo que o Senhor fez. A gente vai fazer tudo que o Senhor fez. Foi a nossa graça. E toda a história que a minha mãe é de você. E todo mundo vai te obedecer.
e todo mundo de tá aqui é muito importante. Escovar o dente e também vocês terão que viver felizes. Em nome de Jesus também. Amém. Amém. Amém.